Qual a relação da saúde mental com o tratamento psicanalítico? Ou ainda, a psicanálise promove a saúde mental? Bom, pessoal, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante que a gente tem que levar sempre em consideração, porque por muitos anos, na realidade, nós sempre soubemos, nós analistas sempre soubemos que a psicanálise produz um efeito positivo na vida de todo mundo que passa, pelo processo, de maneira adequada. Claro que nem todo tratamento, serve para todo mundo, a psicanálise não é diferente. Mas desde o Freud a gente tem ali pesquisas, referências, desde lá de 1900 e bolinha, quando começa a psicanálise, que o tratamento psicanalítico promove a saúde mental, no sentido de traz um equilíbrio maior nas condições dos afetos, faz com que a pessoa possa raciocinar melhor a sua vida sem tantas paixões, no caso de sintomas no corpo, esses sintomas são muitas vezes reduzidos ou até desaparecem. Toda a sintomatologia que é causada por uma vivência traumática, por uma experiência negativa, por um pensamento que insiste em ficar na cabeça das pessoas, ou por uma sensação de mal-estar, angústia, fobias. Bom, tem uma série aí, tem um rol enorme de possibilidades para o tratamento da psicanálise, mas a psicanálise, por exemplo, não trata um câncer, não trata uma dor de dente, não trata um lúpus, por exemplo, Não é disso que se trata quando nós estamos falando da psicanálise. Nós estamos falando de um tratamento muito específico de pessoas que sofrem, muitas vezes pelo excesso ou pela falta. Então vamos colocar assim, sofrem por uma forma desmedida de afeto ou desmedida de ideias, muita ideia na cabeça ou nenhuma ideia na cabeça, Uma memória que insiste ou qualquer coisa nesse sentido. O problema que nós tínhamos com o tratamento psicanalítico era como provar, que a psicanálise funciona e traz efeitos positivos. Por quê? Basicamente, desde o começo da psicanálise com Freud, as pessoas que eram levadas ao tratamento psicanalítico, ou que eram encaminhadas, endereçadas a Freud e seus companheiros no começo da psicanálise, eram pessoas que já eram tidas pelo médico, pela equipe que trabalhava ali, equipe de saúde, geralmente o médico, os enfermeiros, ou os funcionários dos hospitais, dos sanatórios, já eram tidos como pessoas que estavam mentindo a sua situação, porque não encontrava no corpo, alguma coisa, algum problema orgânico, bioquímico, Então a pessoa ia, o que ainda existe hoje, muito inclusive, A pessoa passa por uma série de médicos, faz uma bateria de exames e não encontra nada. E geralmente o médico fala, olha, o teu problema é emocional. Isso hoje, Antes do Freud, era um problema moral, A pessoa estava mentindo, estava fingindo uma doença, fingindo um problema. A gente ainda escuta na clínica hoje pacientes que vêm e falam, Marco, não estou bem, e os médicos não acham, os meus familiares não acreditam, mas eu não estou bem. Essas pessoas ainda hoje têm um grande problema, que enfrentam aí fora do campo psicanalítico, Um problema de como fazer o outro entender ou minimamente acolher, esse momento, esse sofrimento que não cessa e não aparece nos exames. Bom, então, o que nós tínhamos a princípio eram pessoas que supostamente estavam mentindo, estavam fingindo seus sintomas e não tinha absolutamente nada, ao não ser o relato delas, que pudesse provar que elas estavam doentes, que elas não estavam bem. O problema todo é o seguinte, que essas pessoas começam a passar pelo tratamento psicanalítico, que Freud elaborou, organizou, sistematizou um tratamento pela via da palavra, diferente da hipnose, diferente da catarse, diferente das psicoterapias, diferente da psiquiatria, tá? Freud estabelece, um determinado tipo de tratamento.
e as pessoas começam a passar por esse tratamento. Durante o percurso, as pessoas começam a melhorar, os pacientes do Freud começam a ficar bem, mas aí nós temos um problema. Por quê? Porque este ficar bem só era passível de ser percebido ou provado pelo relato deles. E olha que interessante, o mesmo paciente que mentia, que fingia, supostamente fingia os sintomas, né, era aquele que agora estava dizendo que estava bem. Como acreditar nesse paciente? Como verificar que de fato ele tinha um problema, né? Esse foi o ponto fundamental de trabalho, né, da psicanálise, porque no fundo, nós não tínhamos outros elementos para pensar a melhora do quadro ou para pensar a melhora da saúde mental, da qualidade de vida, da saúde mental desse paciente, que não o próprio relato do paciente. E aí você tinha um problema muito sério, né, que como colocar a psicanálise que trabalha com a palavra, não é apenas, não é só, é com a palavra ganha um peso gigante na psicanálise, né? E é de uma outra ordem com que nós na psicanálise trabalhamos com a palavra, não é na ordem religiosa, não é a palavra tem poder, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Mas como comprovar empiricamente ou não, isso aqui já tá ultrapassado essa ideia, né? Ainda mais hoje que nós temos os famosos tratamentos baseados em evidências. A psicanálise é uma das grandes práticas hoje no mundo que tem evidências de que o seu tratamento, que o seu método funciona. Como que nós conseguimos chegar a essas evidências? Bom, foi necessário o avanço dos estudos em neurologia, em neuropsiquiatria, né, na biomedicina, nos exames de neuroimagens. Por quê? Porque hoje, esses pacientes que chegavam se queixando não tinham outra coisa para dizer que estavam bem que não a fala deles, o relato deles e muitas vezes questionários, né, que poderiam ser fraudados. Sim, o questionário geralmente pergunta aquilo que o médico quer saber, né? Veja então que o saber do médico tá ali produzindo um questionário para que ele encontre aquilo que ele queira encontrar, né? Quem quer saber um pouquinho mais sobre essa questão do questionário, das entrevistas, peguem lá o livro de Psicopatologia Lacaniana, né, que é um livro fantástico, que vai mostrar isso de uma forma muito clara, né? Então, o que nós tínhamos era pessoas sendo submetidas a testes, a questionários e que, de alguma forma, é passível, né, por mais que se resguarde toda a seriedade da pesquisa, toda a seriedade dos testes, que nós sabemos que isso não é qualquer coisa, né? Por mais que se resguarde ali eticamente, né, o teste, as respostas e tal, nós sabemos que isso pode ser manipulável, né? Haja vista os processos nas clínicas de Detran, porque muitas vezes o próprio profissional que aplicou o teste psicológico não se portou de acordo com aquilo que demandam as ferramentas de aplicagem do teste, né? Por exemplo, silêncio na sala, desligar o celular, não ficar abrindo e fechando a porta, uma série de outras questões que surgem aí. Mas eu quero mostrar para vocês que com os avanços da neurociência, por assim dizer, de uma forma geral, o que nós vamos encontrar é também a verificação dos efeitos do tratamento psicanalítico para além do discurso psicanalítico. Isso que é muito legal e muito importante. Hoje nós sabemos que a psicanálise promove um aumento na neuroplasticidade cerebral. O que é isso, né? O cérebro que estava mais ou menos acomodadinho ali para funcionar daquele jeito, quando entra o tratamento psicanalítico, ele começa a se desorganizar para se reorganizar de outra forma. Nós temos efeitos neuroquímicos comprováveis, tem uma série de pesquisas que, principalmente em inglês, né, se quiserem depois eu passo para vocês, que comprovam esses efeitos orgânicos. Pesquisas que vão trazer, né, exames de neuroimagem mostrando como a psicanálise afeta, altera o funcionamento cerebral. Tem uma pesquisa, inclusive, que já falei em outro vídeo, né, e sempre retomo ela, que eu achei fantástica, que mostra que pessoas que
passam pelo tratamento psicanalítico têm um ganho no aumento do transporte de serotonina, coisa que a pessoa precisa tomar uma medicação muitas vezes para que isso aconteça. Mas quando ela para com a medicação, o que acontece é que o cérebro volta a reduzir o transporte de serotonina ao nível inicial. E quando encerra-se o tratamento psicanalítico, isso que é o mais incrível, o tratamento psicanalítico tem um começo, meio e fim. Eu sustento isso, pessoal, e não é da minha cabeça. Leiam Freud, leiam Lacan, leiam os grandes nomes da psicanálise e vocês vão ver isso. A psicanálise tem um começo, um meio e fim, muito bem determinado, inclusive. Quando as pessoas chegam ao fim do tratamento psicanalítico, o que acontece é que, e isso eu achei fantástico, diferente de muitos outros trabalhos terapêuticos, seja ele psicoterapêutico ou não, né, ou alopático ou homeopático, o que você encontra é que os efeitos que aconteciam durante o tratamento psicanalítico continuam a acontecer mesmo após o término do tratamento psicanalítico. Ou seja, pessoas que se submetem ao tratamento psicanalítico se reorganizam bioquimicamente, né, funcionalmente, de tal forma que essa organização continua fazendo efeitos, trazendo efeitos benéficos para a pessoa. O que não implica dizer que uma pessoa analisada, né, que chega ao fim da sua análise, e esse fim de análise pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas o que não implica dizer que essa pessoa é uma pessoa melhor que outras pessoas que não se analisaram. Mas implica dizer necessariamente que essa pessoa que passou pelo processo analítico, ela vai lidar de uma outra forma com aquilo que causa sofrimento, ou ainda com aquilo que lhe causava sofrimento, né? Por exemplo, ao invés de fazer um sintoma, ao invés de ficar 10 dias deitado numa cama, vai conseguir produzir alguma coisa diferente disso, né? Vai conseguir pensar a sua experiência, pensar o seu sofrimento, sair disso de uma forma muito mais tranquila, né? A psicanálise reduz ao mínimo, ela não extirpa, ela não arranca, mas ela reduz ao mínimo o sofrimento advindo da existência humana. E isso é muito bacana, e isso pode ser verificado não apenas através da fala das pessoas que se submeteram ao processo analítico, mas também hoje, graças ao avanço das neurociências, em especial dos exames de neuroimagem, exames funcionais, né, exames bioquímicos, nós conseguimos comprovar isso de uma forma muito clara, muito tranquila. Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer hoje para vocês a respeito da psicanálise e saúde mental era um pouquinho disso. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, podem mandar mensagem que eu respondo para vocês, ok? Um grande abraço e até mais.